Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Ser Sal. Cara, esse é um podcast que nasceu no coração de Deus e nosso intuito é contar histórias que vão gerar sede. Sede em nós, que vamos estar com um convidado aqui, mas também sede em você que vai estar assistindo. Então, assim, literalmente, a gente vai chamar pessoas que carregam histórias de intimidade com Deus, de milagres e realmente viveram experiências reais com Deus. Esse é o primeiro episódio. E nesse primeiro episódio eu chamei um amigo mesmo meu, que ele tem uma vida com Deus que eu admiro. Ele carrega algo que eu admiro também. Então, assim, tem uma unção de mestre violenta. Ele é um dos líderes do Curi da Lagoinha Alphaville. E, cara, eu queria te apresentar, né? O meu amigo, a gente chama ele de Will, mas é o Thiago Willamy. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Espero que o pessoal aproveite aí esse nosso bate-papo, de tantos que a gente já fez Exatamente. sem transmitir. Eu espero que esse acrescente muito na vida de todo mundo que estiver ouvindo e vendo e recebendo aí o que a gente estiver recebendo de Deus aqui também. Sim. Cara, eu acho que o maior desafio meu aqui é conseguir conversar com ele, coisas que eu já conversei várias e várias vezes, a gente conversa muito. Então, assim, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, assim, como edifica muito a minha, tá? Cara, eu queria que você se apresentasse quem que é o Will, quem que é o Thiago Willam, e falasse pra eles é, quem é você e como você conheceu a Cristo. Poxa, poderia começar falando do Thiago Willam é pó, o Will é pó, porque eu acho que é muito do que a gente aprende que sem Deus a gente não é nada, mas pela minha história, a minha história começa há muito tempo atrás. Não vou falar quanto tempo atrás para não denunciar a minha idade, para parecer que eu sou mais novo do que eu realmente sou. Mas eu nasci num lar cristão, sou de berço cristão. O meu pai é pastor, a minha mãe é diaconisa. E a gente cresceu, eu e os meus irmãos, eu sou o filho do meio, famoso filho do meio. E a gente cresceu, nós três, dentro de um lar muito cheio de amor, muito cheio de paixão e com muita presença de Deus. Então, desde criança, a gente aprendeu, a gente caminhou entendendo quem era Deus, entendendo o que ele fazia, o chamado que o meu pai tinha. E o meu pai, ele era pastor da Igreja Adventista da Promessa. E lá a gente conheceu a Bíblia. Conhecemos quem é Deus, o que ele nos chama para fazer, quem é a pessoa do Espírito Santo, quem é Jesus. Então a gente teve uma base muito forte. Só que o tempo foi passando, a gente vai crescendo. Minha vida foi dedicada sempre à igreja desde a mocidade. Então, é, desde os 10 anos eu fazia parte do Ministério de Louvor, participei de Ministério Jovem, participei de Ministério de Atuação com Artes, um ministério que a gente se apresentava com luz negra, a gente chamava de Mãos que Adoram, lá em Belo Ó, Horizonte. que legal. É, eu só não participei do Ministério Feminino por questões óbvias, mas a gente participou poxa, acho que eu participei de todos os ministérios possíveis, assim. E a vida muito entregue, sabe? A participação na igreja. O tempo foi passando, a gente foi entendendo, as relações foram evoluindo, entrei na faculdade, a vida era toda dedicada para a igreja no meu tempo livre, que era quase nenhum. Mas depois de um determinado tempo, eu comecei a sentir uma sobrecarga muito grande. E aí eu tive um período muito depressivo. Então, eu saí das minhas atividades e Deus já tinha avançado, eu já tinha recebido promessa, já estava avançando em diversos ambientes ali e eu saio da igreja e passo um ano em um deserto emocional e um deserto financeiro, um deserto é, profissional. E aí, nesse mesmo tempo, eu faço um processo seletivo para trabalhar num mercado financeiro, numa grande instituição, e passo nesse processo seletivo, porém não sou chamado. E depois de um tempo que eu estava trabalhando lá em BH, eu sou mineirinho, graças a Deus. Mineiro. Uai, comedor de pão de queijo, Nu, sim, nu, graças a Deus. nu. Nu e nó.
Mas depois de um tempo que a gente estava em BH, né, comecei fazendo alguns bicos aqui, outros bicos ali, depois estágio, depois comecei a trabalhar, fui corretor de imóveis em BH. Depois eu saio desse ambiente onde eu tinha prosperado bem e depois entrei num processo de escassez grande. Volto a ser estagiário, então reduz muitos R$ 1.000 a minha remuneração. E aí, nesse ambiente onde eu estava como estagiário, eu passo no processo seletivo, peço demissão e não sou chamado. Ó, Passei muito tempo trabalhando e dando o meu máximo e de repente eu não tinha nada. E nesse processo depressivo, nesse processo onde eu estava sem conseguir entender o que Deus queria de mim, muitas confusões na minha mente, terminei a faculdade. Eu sou formado, me formei primeiro em administração, depois me formei em direito. E eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Cheguei a ser concurseiro um tempo, cheguei a passar por diversos aspectos, né? Eu tô passando mais rápido sobre esse começo sim. para poder chegar na parte onde eu realmente me orgulho de tudo que aconteceu, né? Antes disso, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, duas, né? Eu queria saber como que foi o seu primeiro encontro com Jesus. Sabe assim? Tá, pô, é filho de pastor e tal. Eu sempre brinquei. A galera falava assim, ó, na igreja que eu venho. Não, porque não sei quem é filho de pastor e tal. Eu falei, mas filho de pastor não é crente, mano. Ele Exato. tem que se converter. Quando que foi o seu processo de, cara, conhecer a Jesus, não só de ouvir falar, mas de ver ele? Boa. Cara, essa parte é uma parte muito importante porque eu costumo dizer que filho de crente não é crentinho, igual filho de peixe, peixinho é. Filho de crente tem que aceitar Jesus de novo. Uau, esse E filho de pastor tem que aceitar talvez 2 vezes. que é mais difícil, né? Porque é mais difícil. A gente está vivendo um ministério junto, né? É, Então o ministério não é só do pastor, é o da ministério da família, família. A verdade. família inteira está se dedicando ao É, cuidado. o filho tem que tem que abrir mão muitas vezes do pai para ele ser Exato. pastor, né? Para ele cuidar de outras E pessoas no lugar foi que seria isso, né? exatamente, foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu vi o meu pai, eu não vi o meu pai durante a semana. Meu pai, ele já chegou um tempo dele ser quase um Július, tinha 3 empregos. E eu via meu pai trabalhar na aeronáutica, saía para poder vender livros e depois dava aula no final do dia. E meu pai é um guerreiro, assim, um vencedor. Chegou a pedir esmola, comer do lixo, Bom, e encontrou Jesus, a vida dele mudou e trouxe tudo isso pra gente. E quando a gente vê o meu pai exercendo o ministério, o final de semana era dedicado às famílias. Era dedicado a tudo aquilo que Deus tinha confiado para ele. Durante a semana, eu vi o meu pai sendo o tipo de pastor que eu sempre admirei. É o pastor que sai às 3 horas da manhã e vai orar, que visita no hospital, que sim. cuida das pessoas, que exorta, mas que dá ali o A abraço, né? unção pastoral mesmo, né? Não só o Exato. título pastoral. O meu pai, ele é um evangelista com uma unção pastoral. Bom, Então, ele gosta de falar de Jesus, ele gosta de falar do que Jesus fez, só que ele gosta de cuidar. Ele gosta de, vem cá, vamos resolver esse problema. E eu não tive o meu pai caminhando junto comigo nos finais de semana, em vários momentos. Então, e eu falo hoje isso sem nenhum pesar, graças a Deus, extremamente curado. Mas eu não tive meu pai, por exemplo, me ensinando a andar de bicicleta, que era uma coisa que para mim era incrível. Eu fui aprender a andar de bicicleta sozinho, porque quando eu aprendi a andar de bicicleta, meu pai estava junto com a minha mãe, sendo casal ministerial, derramando sobre a vida das pessoas. Então, o meu primeiro encontro com Deus, quando eu senti que, poxa, eu acredito que eu preciso aceitar Jesus, eu preciso recebê-lo no meu coração, foi quando eu estava ali entre os 10 e 11 anos bom. e eu fui muito tocado pela pregação. Eu sempre gostei muito de palavras robustas, de palavras que entregam contexto, desde a minha meninice. Você tá rindo porque você já sabe, né, do que Sim. isso se trata. Mas desde a minha infância, eu sempre gostei muito da palavra bem estruturada. Uhum. E a palavra, quando ela é muito bem estruturada, ela toca, ela modifica, ela transforma, ela é como faca de 2 gumes que esquadrinha juntas e medulas. Sim.
E eu recebi uma palavra muito forte, cara, sobre aceitar a Cristo, sobre receber a salvação. E eu aceitei a Cristo. E só que eu não fui transformado. E é tenso falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre, você vai aceitar a Cristo e de repente sua vida mudou. Na segunda-feira tudo mudou, né? Na segunda-feira A tudo mudou. percepção é essa, né? Exato. Só que ainda tinham muitas coisas que precisavam ser transformadas nos meus fundamentos. E passando por esse tempo, quando eu chego na vida adulta, perto desse momento mais depressivo, eu me torno ateu. Uau. E eu passo durante. E é um ateísmo muito diferente, eu diria, porque eu passo durante 3 ou 4 meses dizendo que eu era ateu, que eu não acreditava mais em Deus, conversando com ele. Eu falava: se você existe, eu não deveria estar passando por isso. Se você existisse, não era para eu poder viver desse jeito. Se você existisse, você não tinha me criado para sofrer. Porque a princípio, tudo na minha vida estava dando errado. Os meus relacionamentos tinham dado errado, o meu ministério estava dando errado, o meu profissional estava dando errado. Na verdade, tudo muito puxado pelo profissional. Uhum. Fui criado à moda antiga por um pai que é pastor, advogado e militar. Uau. Então, imagina o tamanho da responsabilidade para fazer tudo certo, para ser um homem decente, Sim. para poder ser uma pessoa boa na sociedade. E aí chega nesse ambiente e eu tô vendo que tá tudo desandando. Eu falo: poxa, mas eu aceitei a Cristo. E minha vida não foi transformada. Pelo contrário, eu aceitei a Cristo com 10, 11 anos e dali para frente foi só para trás. Só deserto. Só deserto. E eu não, sem emprego, sem ter uma perspectiva. E aí eu aceito a Cristo com 10, 11 anos, vejo Deus me usar, sem saber ainda que estava sendo usado, sem saber direito o que que era aquilo, ainda não entendia como os dons estavam fluindo através da minha vida. E de receber palavras, de oração, de instruir, de ser sempre aquela pessoa que puxa a turminha. Sim. Sempre está numa brincadeira, puxa o pessoal, senta para poder falar no ministério, é alguém que traz uma consciência. Tá no ministério jovem, é uma pessoa que entra como liderança. Então, sempre entrando nesse ambiente para poder instruir e sem saber, na verdade, qual era o caráter de Deus. Nossa, Profundamente. isso é profundo. Muito profundo. E crescendo num lar cristão. E não foi por falta de instrução, de ensino, mas foi por falta de uma percepção, talvez, de toda a conjuntura que a gente vivia e do modelo que a gente tinha lá na igreja. Eu não tinha entrado em aspectos mais profundos sobre ministério, chamado e sobre outros aspectos do caráter de Deus. Porque, só fazendo um adendo, eu acredito que Deus, ele tem. Cristo é a verdade, certo? As igrejas recebem revelações faces da verdade. Não significa que elas estão erradas. Significa que a revelação que aquela igreja recebeu não consegue compreender toda a verdade que Cristo é. Sim. Então, nós temos igrejas que têm movimentos mais proféticos, movimentos mais de ensino, movimentos Apostólicos. apostólicos e tudo mais. Só que nenhuma delas contém toda a verdade de quem Cristo é. Todas elas juntas compõem o corpo. E eu vivia numa igreja que tinha uma vertente muito clara. E isso era muito interessante, era muito legal. A gente aprendeu muito sobre um aspecto do caráter de Cristo e eu agradeço muito a Deus pela escola que eu tive, a base que eu tive. Só que eu precisava de mais. Eu precisava de conhecer outros aspectos que iam fazer diferença no meu chamado. E nesse ambiente de um turbilhão de coisas, eu falava com Deus, eu falava: não, você não pode existir, cara. Você não pode existir. Eu evitava olhar para o céu, porque eu não queria conceber que Deus existia. Porque eu olhava e falava assim: se ele existisse, as coisas que aconteceram comigo não teriam acontecido. As dificuldades que eu passei, eu não teria passado. Porque se ele existe e ele é bom, ele está sendo sádico comigo. Cara, eu passei por algo parecido quando a minha mãe faleceu. Eu também fui para esse lugar de, cara, eu não acredito nesse Deus, esse Deus dos meus pais, eu não acredito. E aí um dia eu fui falar com um amigo, que hoje é pastor, pastor Jacques, e ele falou assim:
Negão, você não tá bem, cara. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu não acredito mais nesse seu Deus, no Deus dos meus pais. Não faz sentido. Essa noite eu discuti a noite toda com ele e tal. Eu continuei falando porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Como que um Deus pode fazer isso? Deixar com que isso aconteça. Ele falou, tá, eu entendi tudo que você falou, mas eu quero fazer só uma pergunta. Como que você briga com alguém que você não acredita? Meu Deus. E eu falei, uau, fui embora pensando nisso. Eu falei, realmente, né? Não tem como brigar com Deus que, pô, eu sou ateu, mas eu não acredito num Deus que eu fico brigando, tipo, a noite toda. Como Sim. assim? E, cara, sobre isso, sobre deserto, eu tenho algo que eu carrego comigo, que, assim, toda vez que Deus leva alguém pro deserto, é porque no deserto tem sarça que queima. Sim. E aí a gente até conhece ele, a gente já ouviu falar, a gente tal, mas ele quer levar a gente pra ouvir a voz dele, sabe? Sim. E a gente vai ouvir quando a sarça queima, quando a gente percebe algo diferente, quando ele fala, ué, mas não tá queimando. Queima, tem fogo, mas não tá queimando. É quando ele se apresenta como um Deus que carrega um fogo que não consome, mas muitas vezes consola, Glória a Deus. saca? E aí eu falei, nossa, mano, é sobre isso. E aí você falando, na hora veio falando sobre deserto, eu falei, mano, é sobre isso. E muitas vezes a gente não para pra olhar isso, né? Quando a gente tá no deserto. A gente só fica se perguntando por quê, né? Por que comigo? Por que tá acontecendo e tal? E, cara, Deus tá falando, não, é porque eu quero que você me conheça. Sim. Não, talvez uma face apenas, mas eu quero que você me conheça face a face. Esse ambiente, ele é tão especial que a pessoa que coloca esse questionamento, depois que ela vence esse questionamento, eu costumo dizer que essa pessoa, ela se mantiver firme, ela vai entrar em um profundo com Deus. Ela vai entrar numa vertente de. Porque você já não duvida mais se ele existe ou não. Você Exato. já sabe que Você ele já existe. passou dessa Você já fase. passou dessa Eu, fase. eu- eu sempre brinquei isso com meus amigos. Eu falo, nossa, mano, você é muito. Você tem uma fé muito grande e tal. Você acredita demais. Eu falei, mano, é porque pra mim Deus já não é uma questão de fé, mano, é uma questão de fato. Exato. Pra mim é um Exato. fato. Já não consigo mais questionar, porque eu já passei por essa fase. Nossa, animal. Uau, é isso aí. Nossa, é. Desculpa, eu Nesse. tô cortando. Eu sou terrível. Eu vou melhorar. Imagina. É, nesse ambiente, cara, só pra poder contextualizar, bom, falou Sim, que sim. era ateu. E aí, e E agora? O que agora, né? aconteceu? Eu vi uma postagem de um amigo meu, Mike Barbosa, inclusive se estiver nos vendo, um abraço, saudades, mora lá no Rio de Janeiro. Eu vi uma postagem dele e isso mudou minha percepção sobre Deus. Uau. Era uma postagem no Facebook de uma pessoa com um círculo na cara escrito ateu. E a pessoa tinha um balãozinho falando, Deus não existe. E um outro ser humano do outro lado falando, mas por que que você acha que Deus não existe? No quadro seguinte, ela puxa o, o pano que está sobre esse rosto e está escrito, porque Deus não me deu o que eu queria. Aí ele Uau. fecha e fala, ah tá. Aquilo bateu tão forte dentro de mim, tão Uau. forte. E a primeira. é, eu, eu costumo dizer que Felca, o eu que te aceitei a levou? Cristo, o Cristo que eu ouvia falar. Depois eu passei a entender quem era Deus, porque eu passei a entender que ele existia. Então, se eu sei que ele existe, opa, então eu sei que existe a personificação de quem Deus é. E a partir daí eu comecei a falar, não, beleza, então Deus existe. Porque eu sempre fui um cara lógico, um cara racional. Apesar de ser eu fiz humanas, mas agora eu tô cursando economia, mas eu fiz humanas e eu era esse cara. Totalmente racional, totalmente lógico. Um mais um são dois. Se Deus existe, se ele é bom, não pode ter criança sofrendo. E aí, de repente, eu entendo que Deus existe. E isso começou a me levar para mais próximo do meu chamado. Que eu falei, poxa, se Deus existe, então talvez exista um propósito para mim. Sim. Porque nesse ambiente que eu estava transicionando do sou ateu, falando com Deus, que é ilógico, porque como é que eu posso falar sobre um Deus que não existe conversando com ele? Então eu disse para Deus, se eu tenho algum propósito ainda, então me mostra, me ajuda a vencer. Se eu não tenho, então me mata. Porque eu não quero viver sem saber se eu tenho um propósito de fato ou não, porque desde a minha infância sempre queimou no meu coração que existia algo muito maior do que eu para que eu realizasse.
Uau. Alguma coisa, eu sentia lá no fundo que alguma coisa ia acontecer comigo, alguma coisa ia acontecer com o que eu tinha para fazer, com o que Deus tinha confiado, com aquilo que Deus tinha trazido para minha mente, que ia impactar não só um tempo, mas uma Uma geração. geração. E eu falo muito sobre isso, inclusive a gente orou antes Sim. disso, falamos muito sobre esse ambiente. Mas eu sempre acreditei nisso e sempre pensei, eu devo ter delírio de grandeza. Eu devo pensar alguma coisa maior do que eu. Eu sou maluco, eu devo estar pirando, devo ser muito arrogante, deve ter muito ego dentro de mim. E eu sempre caminhei dentro desse ambiente. Só que aí, avançando bastante na história, Deus começa a quebrar bastante disso do período que eu fico desempregado. E depois de ter passado no processo seletivo, eu fico em casa, já não estava mais indo na igreja, fiquei fora da igreja por questões pessoais. E aí, de repente, eu passo, venho para São Paulo. E aí, venho para São Paulo, e eu venho para São Paulo. Para mim, não existe esse negócio de sou crente, mas sou desigrejado. Já é a primeira polêmica. Porque brasa fora da fogueira, ela apaga, Vira cinza. vira cinza. Eu preciso de estar ali porque é como um ferro afia outro ferro. Como uma pedra lapida outra pedra. Eu preciso estar na igreja para ouvir. Se a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra dele. E eu preciso estar sendo lapidado. Eu preciso ter humildade para saber que a unção que outras pessoas carregam talvez seja a resposta de Deus para poder lapidar coisas em mim. E a lapidação tira pedaço da gente. Sim. Ela corta, ela molda, ela tira a sua forma inicial. Então isso é muito forte. E aí eu venho para São Paulo. Isso tudo para poder chegar como que foi o meu encontro com Deus. Porque eu não posso simplesmente chegar e falar do que ele fez agora. Porque eu passei por etapas e eu não sei se tem alguém ouvindo a gente que talvez esteja passando por Sim. essa etapa. Eu conheci a Cristo na minha infância, mas não conheci ele de andar com ele, de ouvir falar. Tenho as minhas dúvidas, coloco a minha fé em questionamento. Colocando a minha fé em questionamento, eu me coloco nesse ambiente de tentar entender se Deus existe ou não, quem de fato ele era. Depois de fazer isso, por incrível que pareça, eu me desvio, porque eu venho para São Paulo sem igreja, sem família. Eu vim para São Paulo com R$ 300 emprestados da minha mãe. Inclusive, mãe, obrigado, Deus te abençoe. Espero um dia eu poder pagar. Já te entreguei 2 netos, então eu acho Acho que já paguei a acho que conta. já foi. E eu vim para São Paulo sem ter absolutamente ninguém. Eu marquei para poder vir para São Paulo 2 semanas antes de vir. Combinei com uma pessoa, ela me cedeu o apartamento dela. E no ônibus vindo para cá, de noite, madrugada, eu recebo uma mensagem falando: não, você não vai poder ficar no meu apartamento porque eu decidi dispor dele, vou alugar. Vindo para São Paulo. Top. E aí eu falei assim, meu Deus, e super feliz que eu achei que o que Deus tinha para mim era como ele tinha para Abraão, era como ele tinha para José, era como ele tinha para vários heróis da Bíblia Sim. que eu considero que foram removidos da sua terra natal e foram para outro ambiente para que Deus pudesse fazê-los prosperar, para que Deus fizesse eles avançarem. Ainda muito com esse pensamento de prosperidade física. Uhum. E eu venho para cá para poder ganhar quase nada, R$ 1.600 e um sonho. E eu não tinha absolutamente ideia do que eu ia fazer. Mando uma mensagem para um amigo me faz a ponte com outro amigo, e eu vou morar de favor, numa favela de São Paulo. E nesse ambiente eu tive com as minhas amizades, comecei a sair, comecei a não tinha igreja e comecei a beber. O crente, quando você cresce a vida toda, você abre a porteira, já era, vai querer fazer muito do que não fazia antes. Eu ainda tinha Exato. muito temor, mas uma coisa que me pegava era a bebida. Uhum. Eu falava assim, poxa, eu sempre confiei muito na minha mente. Como é que é essa história do pessoal beber, perder consciência? É mentira. E aí sai com o pessoal do trabalho um dia, euforia, todo mundo recém-contratado. Eu fui contratado com outras 14 pessoas no mesmo setor. A gente passou um mês em treinamento, foi coisa linda. Vendo ali, vivendo e tal. Ainda muito, com muita carga de tudo que eu tinha vivido em BH, de toda a minha base. Por isso que é super Uhum. importante criar o filho no caminho que deve andar,
porque quando crescer ele não vai se desviar dele. E Eu- mesmo que se desvie, ele voltará. Ele voltará, tal qual o filho pródigo. Isso aí. Então, a Bíblia se mostrando eficaz e jamais inconsistente. Mas eu começo a entrar nesses ambientes e um abismo chama o outro. Me mostraram os fermentados e o meu negócio não era o fermentado, era o destilado. Eu começo a beber, e não ficava bêbado. Não ficava bêbado e bebendo, e não ficava bêbado, bebendo, não ficava bêbado. E eu falava assim, poxa, é mentira desse pessoal. E era saborosa para mim a Uhum. bebida. Dos pecados que dá para ter depois que você se desvia, o meu era a bebida. Sim. E em São Paulo você tem, poxa, uma vida noturna, oferta gigantesca. Eu já tinha conhecido a minha esposa, na época ainda não era nem namorada, e a gente começa a sair e eu tava bebendo, ela também tava desviada, começou a beber, na verdade bebia antes de mim, né? A gente começou a beber junto. Só que sabe quando você faz aquilo e quer se convencer de que aquilo ali é o correto e fala assim, não, a Bíblia condena a embriaguez, não condena o álcool. Jesus transformou a água em vinho. Em relação a isso, é polêmico esse assunto. Tá crescendo, na verdade, no Brasil, várias visões que, cara, tudo bem eu tomar uma cerveja e tal. Você que passou por isso, né? Era cristão e acabou se desviando e foi pra bebida. O que você acredita sobre isso? Assim, como posicionamento mesmo do cristão. Não tô dizendo do cara que desviou, é o cara que tá na igreja e fala, tá tudo bem eu tomar uma cervejinha, um vinhozinho. Eu tenho uma percepção, eu queria que você falasse, depois eu comentaria. Perfeito. Um dos ambientes onde Satanás mais trabalha é quando você tem uma falta de consciência. Tudo aquilo que tira a sua orientação. A bebida, ela pode começar como algo extremamente inocente. Eu vou beber socialmente, eu vou beber aqui só porque para poder acompanhar. Mas eu acredito que o cristão não deve beber. Piamente. Acredito que ele não deve beber. Por quê? Todos os ambientes onde eu bebi, nenhum deles tinha a palavra de Deus sendo pregada. Bom, E eu não quero estar como cristão, isso aqui é muito sério, eu não quero estar onde a palavra de Deus não pode estar, ou onde ela não esteja por conveniência. Eu quero estar nos ambientes onde a palavra de Deus pode fluir através de mim, e pode fluir em mim. Nas rodas onde eu bebia, e olha que eu tinha amizades bem tranquilas. uhum. Inclusive oro para que Deus alcance todas essas amizades. Nas rodas onde eu estava, a gente falava mal do trabalho, falava mal do chefe, a gente falava das dificuldades, eram os problemas. A bebida era só um pretexto para que a gente tirasse a consciência do que estava acontecendo na realidade. A Era fuga, né? uma fuga. E eu não acredito que esse seja um ambiente onde Deus queira que nós estejamos. Porque eu acredito que Deus tem pra gente um ambiente de consciência. É o culto racional. Eu acredito que, em relação a isso, a fuga é quando a gente tirou os olhos de Jesus, mano. Sim. Porque se tem algum lugar que é pra gente fugir, é pra fugir pra presença. Porque a gente vai passar por desafios, a gente vai passar por aflições, como Jesus falou, e a gente tem que buscar essa fuga, muitas vezes, é ir pra presença. Entendeu? Sim. É que quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente vai buscar outras coisas. A gente vai ser seduzido por outras coisas. Só para contribuir com o que você falou, por exemplo, meu pai foi alcoólatra, meu pai batia na minha mãe. Eu presenciei muitos casos assim em casa. Quando eu tinha 8 anos, ele bateu na minha mãe. Eu olhei para ele e falei bem assim: quando eu for homem, tiver minha esposa e meus filhos, eu nunca vou ser como você. Meu Deus. E foi algo marcante na minha vida. E realmente, eu lembro assim, nítido na minha mente eu falando isso. Então, assim, mesmo eu desviado, a minha esposa também bebia e tal, a família dela toda bebia. E ela falava, nossa, amor, você não toma cerveja em casa. Uma vez a gente comprou uma caixa de cerveja, ficou a caixa de cerveja 6 meses na geladeira. Ela falou, você não bebe comigo, você bebe só quando a gente vai fazer um churrasco de vez em quando na casa dos outros. Não sei o quê, porque todo mundo bebe com a esposa. Então, desviado, né? E aí eu falava assim, não, cara, que eu não... Por quê? Porque em algum momento eu falei pro meu pai, eu nunca vou ser como você. E lá em casa eles começavam a beber em casa e depois viravam quebra-pau. E eu falava, mano, isso não vai acontecer na minha casa, mesmo eu não estando em Cristo, mesmo desviado.
E aí, cara, depois que eu me converti, aí realmente eu parei de beber. E aí muita gente fala, nossa, Guilherme, mas você bebia tão socialmente. Eu falava assim, eu parei de beber porque eu não quero ser a pedra de tropeço que vai fazer com algum dos meus irmãos que tenha dificuldade com bebida, faça com que eles voltem para esse ambiente onde vai destruir o lar deles. Isso para mim foi um ponto marcante. Então também acredito, na verdade, que o cristão não deve beber. Ponto. Se não por você, pela sua casa, pelo seu irmão. Aquele que dá a vida pelo seu irmão, não existe amor maior que esse. Então não deve beber. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, imagina você chegar naquele grande dia e Deus falar bem assim, cadê, sei lá, o Roberto? Você falou, Senhor, mas o Roberto só era um amigo. Eu falei, então, eu coloquei ele para caminhar perto de você. E por conta da sua indisciplina, por você não ter tido esse cerne, esse discernimento, ele ficou pelo caminho. Então, as pessoas que Deus tem confiado na sua geografia para você, elas estão olhando para você. Talvez você seja referência para alguém. Não se permita ser uma pedra de tropeço. Mas vamos voltar aqui. Amém? É, E aí, pode continuar. E aí, não, esse adendo ele é muito importante. Eu acho que a gente não deve banalizar. Talvez Deus esteja falando com alguém nesse exato momento. amém. Quando Paulo fala que se o seu olho escandalizar, você tem que arrancar ele. Se escandalizar o seu irmão, você tem que arrancar ele e jogar fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem o olho. Sim. Eu acredito muito que Paulo ele está falando, o olho ele traz a visão, ele traz direcionamento, ele traz a percepção do ambiente. Então, se aquilo que te traz percepção do ambiente, parafraseando, Uhum. escandaliza o teu irmão, e esse escandalizar é trazer vergonha, escandalizar é deturpar o conceito de forma ampla para que todos vejam e que todos acompanhem o escândalo. Se isso acontece, é melhor você deixar esse conceito. Cristo entregou o próprio corpo à morte, e morte de cruz, para que a gente vivesse. A pessoa não consegue entregar um copo, uma bebida. Ah. Se nós somos templo do Espírito, e se isso... mas eu bebo e eu não me embriago, eu bebo e eu não tenho problema. E se o seu filho está vendo... E esse foi um conceito para mim. Nossa, Que pesado. aí eu voltando para a história. Eu estava bebendo, e bebia muito, e eu falei, quando meu filho nascer, meu primeiro filho nascer, eu vou comprar uma garrafa do uísque mais caro e eu vou beber, em comemoração. E quando a minha esposa está grávida, e o meu filho nasce, Deus fala comigo, eu não te chamei para isso. Ah. Eu não te chamei para isso. Ah. Você não deve beber para comemorar. Você deve voltar para comemorar. Nossa. E Uau. com o meu filho... Assim que meu filho nasce, eu perco várias oportunidades de conseguir fazer esse movimento. E aí Deus começa a falar comigo. E aí eu já avancei bastante, né? Sim, Porque eu sim. tava bebendo junto com a minha esposa. A gente visita, bebendo, a gente visita 19 igrejas, não se acha em lugar nenhum. Eu sou do louvor, era do louvor, mas amo a palavra. Então o lugar, e ela também é do louvor. Também é uma palavra, mas Sei só, mesmo. só amor, você ama a palavra, eu Pelo amor de tô Deus. anunciando aqui. Tá? Mas é que a mulher é brava, rapaz. A gente, nesse ambiente, a gente procurava uma igreja ideal. Que o Sim. louvor fosse perfeito, porque a gente era do louvor, e que a palavra fosse verdadeira e eficaz, de acordo com a Bíblia, e que instruísse a gente, porque era isso que eu tinha de conceito. E caminhando por esses ambientes, a gente não acha nada que nos agrade, nada que fosse, que a gente se sentisse em casa. E aí Uhum. a gente não vai para uma igreja, vive desviado. Só que os pais da Bianca são ministros, o pai da Bianca é pastor, a mãe da Bianca é diaconisa, na mesma igreja. A gente não se conhecia, se conheceu em São Paulo, a gente era da mesma igreja, ela em São Paulo e eu em Minas Gerais. Uau. Os pais são pastores dentro da mesma instituição, não se conheciam e se tornam melhores amigos. Mas a gente se casa, Literalmente, Deus não une pessoas, une propósito. Né? literalmente. Vocês têm que ver, encontro de família é uma coisa, porque Vira é culto. difícil até de... Vira culto. Difícil até de desgrudar.
Junta meu pai e o pai dela. Meu pai fala muito, o pai dela fala quase nada. E aí, um é um ótimo ouvinte, o outro é um ótimo conselheiro. Então, imagina. E aí, a gente entra nesse ambiente, cara. A gente casa e Deus começa a falar pra mim: eu te quero de volta, eu te quero de volta, eu te quero de volta. E eu, ai, para, solta. Ai, te tira, me larga. E Deus falando: eu te quero de volta, eu não te chamei pra isso. E eu me decepcionei com pessoas, e meu coração estava ferido com pessoas. E procurando as 19 igrejas, eu vi que eu não estava encontrando, na verdade, era a cura para aquilo que eu precisava de receber de Deus, a cura pessoal de pessoas e não da igreja. E bebendo, meu filho nasce. Meu primeiro filho, Bernardão, papai te ama, viu? Primogênito. Primogênito, homem de Deus, profeta desde a infância, Glória a Deus. tem um chamado poderoso. E Deus fala muito forte comigo. Você quer que o seu filho cresça, te veja bebendo e que ele não se desvie? Você quer que seu filho não seja um alcoólatra? Você não quer que seu filho seja promíscuo? Você não quer que o seu filho seja uma pessoa que vai deturpar a sociedade? Você quer que ele seja tudo isso, vendo você falar mal do seu chefe, sentar em rodas falando mal das coisas que acontecem na sua vida, bebendo, falando atrocidades e não dando atenção à minha palavra? É isso mesmo que você Pesado, hein? quer? E aí eu sinto esse peso, cara. E aí eu falo, meu Deus, e agora? Aí Deus toca muito no meu coração, fala assim: você foi chamado para ser um sacerdote. Seja o sacerdote do seu lar. E eu lembro como se fosse ontem. No carro, eu, minha esposa e o meu filho. Isso depois de vários processos que a gente vinha passando, que a gente pode conversar sobre isso também. Mas só para encurtar, para chegar na primeira pergunta, a gente chega num determinado ponto onde eu falo assim: Deus, eu quero voltar para o Senhor. Só que eu preciso de encontrar um lugar onde a minha família seja bem recebida, onde eu possa ouvir a palavra verdadeira e onde a gente possa instruir ele no caminho que ele deve andar. Porque lembra, eu fui instruído no caminho que eu deveria andar e quando eu cresci, eu me lembrei das palavras do conselho da minha mãe, da Sim. repreensão do meu pai, Ó, e eu dei ouvidos para a voz de Deus, porque eu fui instruído antes. que Se essa conhecia a palavra voz, né? não tivesse, exato, se essa palavra não tivesse sido plantada no meu coração, eu não tinha esse conceito para poder trazer. E aí Deus fala: beleza, então faça um voto comigo. E eu fiz um voto com Deus. A igreja, o meu filho com 3 meses de idade, meu filho chorava 100% do tempo e faz parte desse processo que a gente pode falar depois. Mas eu falava: se o meu filho, se a gente Amigo, vai ter que ter uns 3, 4 episódios com você. Porque é eu muito conheço, deserto, é eu, muito eu, eu processo. conheço parte da história, eu sei que é. Mas pode continuar, perdão. Mas é realmente, eu já tinha falado com o Lino que eu falei assim, cara, vai ser pelo menos uns 3 episódios chamando o Thiagão pra gente pegar e conseguir contar com detalhe mesmo, né? Porque cada etapa dessa da sua vida, parte que eu conheço, cara, traz ensinamentos valiosos que Deus te ensinou, mas que com certeza quem vai estar assistindo, e eu, quando você falou, e toda vez que você conta algo, cara, ministra. Então, assim, realmente Glória a a gente vai ter que Deus. fazer várias, várias Eis-me aqui. empreitadas. Eis-me aqui. Mas pode continuar. E eu faço esse voto com Deus e eu coloco: Deus, a igreja onde eu entrar, o meu filho não chorar, o louvor for bom e a palavra for verdadeira. Pouca coisa, né? Pouca coisa, pouca coisa. Eu vou entender que é o lugar onde onde o Senhor vai estar plantando a gente. Onde o Senhor estará nos plantando. E aí a gente visita algumas igrejas. Isso você já estava aqui. Isso já estava aqui. É, Aqui em São Paulo, aqui em Alphaville. São Paulo, Alphaville. E a primeira igreja que a gente vai, poxa, eu queria muito, inclusive, um abraço pro Jairinho e pra Cassiane. Não. O meu coração queria muito fazer parte de vocês. Eu queria muito ser a ovelha do Jairinho. Porque a palavra que Deus entrega para esse homem, meu pai amado, eu ouvia ele falar e eu falava assim: meu, queima no meu coração como a primeira vez, Uau. sabe? É muita unção. Sim. Só que aí
a gente, depois de muito conversar, a minha esposa não estava muito confortável, já fazia parte do que o Espírito Santo estava falando com ela. Ela cresceu com chamado, com promessa. Ela tem um chamado de um ministério de libertação, uma coisa linda, coisa Glória a Deus. linda. Visão espiritual aberta, coisa fenomenal. E Deus já falando com ela, e eu fui, desde que eu casei, eu falei, essa mulher, eu escolhi ela, e Deus colocou ela no meu caminho, porque ela vai me ajudar. Porque sozinho eu não consigo fazer as coisas. E eu escuto muito a minha esposa, muito. De fato, a minha conselheira é a minha auxiliadora. E eu queria muito fazer parte da Adalfa. Eu falei, eu vou, vai ser legal. A gente entra na Adalfa, tudo certo. Abre a porta da igreja, a gente entra, o Bernardo começa a chorar copiosamente. E esse é um termo que o cristão conhece bem. Copiosamente. Chorava desesperadamente. E eu falava, não, é o som, tá muito alto. Criança, 3 meses. Vou ponderar aqui, né? Porque É, aqui ô, é o lugar calma, que eu queria ficar, calma mano. lá. A gente sai, a minha esposa, não é aqui. Eu falei, não, calma, calma. Uma mulher apressada. Relaxa. Adeus, a mulher que tu me deste. Me apressando aqui. E aí, cara, eu falei, vamos tentar de novo. Ele se acalmou, botei a mão no ouvidinho dele, porque a gente quer, às vezes, dar uma força pro Espírito Santo, né? Dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Tampa o ouvido dele, entro. E aí o pessoal fala, criança não gostou muito, né? Eu falei, e o Kids? Não, o Kids aqui é a partir dos 3 anos. Eu falei, misericórdia. Eu vou voltar Até pra os igreja. 3. Eu tô sentindo que Deus tá me chamando agora. Eu vou voltar pra igreja só depois de 3 anos. Sim. E aí eu falei, tudo bem, tá tudo certo, a gente sai. E eu decepcionadíssimo. Eu falando, caramba, cara, eu gostei tanto da palavra, eu gostei tanto de tudo. E aí a minha esposa fala, poxa, eu tenho uma outra igreja na mesma rua, Igreja Batista Atitude. Uhum. E, inclusive, eu preciso dar os parabéns. A gente entrou e o culto tava para começar ainda depois de uns 40 minutos. A gente chegou super cedo, porque a gente tinha acabado de sair da Você dá Adalfa. outra. E aí a gente recebe, pô, fomos super bem recebidos. Eles têm um ambiente de cuidado de famílias muito grande. Que A legal. gente já entrou, uma pessoa já nos recebeu, nunca vou esquecer o nome dele, o João. Se ele estiver nos ouvindo, Sim. João, um abraço, que Deus te abençoe. E eu senti, falei, poxa, será que é aqui? E eu não conhecia ainda o Ministério Atitude. E tinha ala de amamentação, tinha separado, tinha um ambiente para ficar com as crianças. E eu falei, poxa, talvez seja um ambiente onde minha família possa ser cuidada. E a gente entra na igreja e tá tudo certo, o Bernardo não chorou. Eu falei, pô, é aqui. Passando recados, coisa linda. 40 minutos, o menino não deu um pio, não chorou nem pra mamar. Começa, damos início a esse culto em nome de Jesus. Falei, misericórdia, cara. Eu falei, também não é aqui. Aí a gente sai, eu fico triste. Aí eu falei com a minha esposa, né? Racional. Falei, ainda não me movia pelo espírito, só pela carne. Falei, amor, 3 meses. Qualquer igreja que a gente for, ele vai chorar. Foi um voto besta que a gente fez. Não sei nem porque que eu orei por isso. Qualquer lugar que a gente for, ele vai orar. Ele vai chorar. Vamos fazer o seguinte: a gente espera quando ele tiver numa idade, passar um ano ali, ouvido informado, ouvido interno e tal. A gente volta para a igreja, beleza? E minha esposa não quis aceitar essa palavra. Daí a gente viaja, vai para casa dos pais dela e a gente volta no domingo à tarde e a gente vai pro shopping para poder almoçar, já tarde da noite, era quase uma janta. E ali a minha esposa queria muito ir na Igreja Batista da Lagoinha. Aí eu falei, poxa, o Ministério da Lagoinha nasceu em BH. Eu vou sair de BH, que eu não era da Lagoinha, e você da Lagoinha em outro lugar? Se fosse, era pra eu ser da original, Lá da da sede. sede. E eu sempre tive um carinho pela Lagoinha e Ministério Diante do Trono, poxa, toquei incansavelmente várias músicas. Deus ministrou muito a gente em congressos e tudo mais, mas eu falei, poxa, se eu fosse para ser da Lagoinha, eu teria sido da sede. Não vejo se faz tanto sentido ser aqui em São Paulo. Isso porque a gente já tinha visitado quando a igreja era no antigo templo do pastor Eduardo, na rua Tocantins. Eu tinha gostado demais, a minha esposa falou: não, não sei, ainda não sei. E aí fez parte daquelas 19 igrejas que a gente tinha visitado. Sim. Não que não tivesse palavra, tá? Só para deixar Sim, bem sim. claro.
Mas a minha esposa sentiu que não era pra ser e aí a gente não foi. E aí chega nesse momento, ela me mostra, tava pra sair o Sunset Kids, que depois virou Super Kids, e esse ano eu não sei se vai continuar com a nomenclatura, mas era o evento de Dia das Crianças na igreja. Cara, aquilo ali foi fenomenal, velho. Eu olhei aquilo ali, eu falei, talvez meu filho possa crescer, tendo um ambiente para ele poder brincar, para ele ser criança, mas ouvindo da palavra de Deus. E a gente tava almoçando, jantando, né? No caso. E tinha um culto logo em seguida. Na época tinha 5, 6 cultos no domingo. E aí a minha esposa fala, vamos lá. E eu tava de bermuda, camisa de time, tava com a camisa do Cruzeiro. Top. Cruzeiro é cabuloso. E aí eu falei assim, poxa, eu vou na igreja. E eu vim de uma igreja mais tradicional. Falei, poxa, vou pra igreja De de bermuda. bermuda e camisa de Aí time, não. é muita ousadia. Aí não. Aí não dá. Aí não. Até Deus ia olhar e falar assim, pô, por amor de mim mesmo. Que isso, cara? Por amor ao meu nome. Tudo bem que você tá Que voltando e situação. tudo mais, mas voltar nessa estrada. Eu aceito você como está, mas vamos estar de outro jeito. Mas eu falei assim, tá, como a gente tinha viajado, eu só peguei a camisa que eu tinha ido pra viagem, a calça que eu tinha, tudo amassada dentro da mala, e a gente vai pro culto. Entramos no culto. Falei, tá bom, eu vou trocar aqui à toa, né? Porque a gente vai voltar daqui a pouco, o Bernardo vai chorar, a gente vai embora. Não vai fazer tanta diferença. A gente chega e a gente é recebido com muito carinho. A importância de quem carrega a placa, eu quero só dizer pra você, fazer esse adendo. Se você é alguém que faz parte de um ministério de consolidação, ministério de recepção, ministério de start, você não faz ideia como que um sorriso e um seja bem-vindo pode ser a chave que a pessoa estava esperando para conectá-la novamente a Deus, para se religar à igreja, para poder estar nesse ambiente, recebendo, sendo ministrado, porque nós fomos em lugares onde a gente não foi recebido nem com um sorriso, nem com uma placa e a gente não voltou nunca mais, mas no ambiente onde a gente foi recebido, recepcionado, com um sorriso no rosto, nosso coração já se abriu antes de entrar, na portaria. E isso é muito profundo. Às vezes você pode estar aí e falar assim, poxa, eu só estou carregando a placa, eu só estou sorrindo. Você está sorrindo para a igreja de Cristo. Você está sorrindo para a noiva de Cristo. Então que Deus te abençoe. Amém. Às vezes é o sorriso que a pessoa tá pedindo e é o próprio Cristo sorrindo pra ela. Exato, exato. E aí a gente chega, entra. Eu falei, o Bernardo vai chorar. Só que meu coração já começou a ser quebrantado quando eu recebi Um um sorriso, sorrisão né? lá fora. Pô, ele vai chorar, mas aqui o Ok. pessoal sorri, né? Sorriu. Feliz parece que o pessoal é. Pô, Vamos ver. pelo menos o jeitinho assim de Cristo, uma pessoa alegre, parece que tem. Fala que o reino de Deus é alegria e paz. Me parece que aqui Tá tá assim. parecendo. Falei, vamos ver. Aí eu falei, vamos tocar a música do Diante do Trono. E não teve música do Diante do Trono. Me surpreendeu. E aí, e eu amo as músicas do Diante do Trono. Aí eu falei, só que eu achei que eu já tinha um roteirinho Não, escrito na, eu já na sei o que mente. é a igreja, né? Já sei o que é, pô. Já fui ateu, deixei de ser. Nada me surpreende. Conheço a Bíblia, pô. E aí chega lá, a gente entra, o louvor tava pegado, uma caixa de som em cima da. Literalmente. Quem é da Lagoinha Alphaville vai saber. O Templo 2 tinha um teto mais baixo e a caixa de som ficava em cima da gente em algumas localidades. E o som pegado, e eu falei assim: ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. E o Bernardo dormiu. E a minha esposa já tava, tá vendo? É aqui, e eu ainda Não, a queria. esposa geralmente já começa a chorar. Já começa... Ela já tava entregue já. Eu falei: calma, aquietai-vos. E, cara, eu tô ali ouvindo, eu falei assim, vamos ouvir a palavra. Louvor legal, tá, bacana. Eu Check. não conhecia mais nenhuma música da modernidade gospel. Sim. E aí eu falei, não, beleza. Pausa As de músicas são chip legais. tocando. Pá. Não, Jesus! música... Jesus! Preach Pastor. E aí a gente tava nesse ambiente, cara. E, inclusive, o Felipe, que é líder do Music aqui, pô, Uhum. um querido, tava ministrando e tava sensacional, assim. Eu falei, tá, beleza. Eu
Tô Não vou dar o entendendo. braço inteiro a torcer, É. mas dá só uma viradinha. Começa a pregação. Quem que começa a pregar no dia que a gente foi? Pastor André Fernandes. Chega o pastor André Fernandes, recém-chegado. Isso que eu ia perguntar. Ele já estava na igreja? Como que... Recém-chegado. Ele tinha chegado, tinha 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. Tem. Eles tinham acabado de mudar para o Templo 2. Uhum. Acabado. Auditório 2. E aí a gente entra e... O pessoal sempre chama de auditório, eu também sempre chamo de templo. Templo 1, É templo 2. templo, aí como é que fala? Eu chamo de altar, aí é Aí agora você pegou. eu chamo de altar, aí não é altar, é palco, é estrutura, Sim. enfim. E o quartinho de oração agora é backstage, né? E aí, cara, a gente entra lá e ele começa a pregar. Eu falo, esse cara aí pregando. Vem aí carioca, loiro, do Cara, olho eu vou falar com claro. você. Paulista, paranaense, o mineiro. Ele vê o carioca. Desculpa o pessoal que é carioca, mas a gente já Nós fica amamos com o vocês, pé. mas... A gente ama vocês, mas a gente já fica assim. Vamos ver. Eu tenho vencido isso, que Deus tem me batido bastante, tem me apresentado umas pessoas carioca que tem me surpreendido. Assim, nossa, elas são bem melhores que eu, tá terrível. Mas voltando, desculpa. Mas eu olhei ele assim, eu falei assim, meu, olha isso, cara. Ele tá vestindo a jaqueta da Balmain. E eu trabalho com o mercado financeiro, eu conheço pessoas de alto poder aquisitivo. Eu falei, meu, essa jaqueta é cara, pastor usando jaqueta cara. Aí vindo pregar com esse chiado. Era Deus já querendo trabalhar religiosidade também. Né? Total. E ele de jaqueta, tênis, calça jeans. Falei, aí, mano, não tem nem postura de pastor, olha isso, cara. E ele vem com uma palavra, cara, sobre ser resposta. Não. E eu olhando e falando assim, não, a iluminação poderia estar mais assim, porque aqui poderia estar mais assado. Muitos anos de igreja, né? Caminhada de mais de 3 décadas de igreja. E eu falei, agora o pessoal já começa a ter uma noção de mais ou menos qual é a minha idade. Mas olhando e falando assim, Deus não te chamou para poder criticar. Deus te chamou para ser resposta. Não. A primeira já foi Na primeira, nessa de cara. paulada, assim. Sapecada. Falou assim, se você tá vendo e acha que poderia ser melhor, é porque você deveria estar nesse lugar fazendo melhor, para que não tivesse ninguém como você criticando. Uau. E eu olhei aquilo ali, eu falei, Não. rapaz, o carioca veio como pegado. O carioca veio nas vestimentas, mas ele veio Quente, pegado. E de cara ele já quebrou a objeção primordial de saber quem é que estava liderando o ministério. Uhum. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, tem algo diferente nesse cara. Tem uma visão diferente. Deus sempre me deu um discernimento, e eu fui aprender isso depois, um discernimento de espírito muito forte. Eu sou um cara que eu costumo dizer que eu não tenho muitas habilidades. Eu tenho quase nenhuma. Mas uma habilidade que eu sei que Deus me entregou foi de discernir pessoas, discernir o espírito que está sobre as pessoas. E eu falei assim, nossa, tem unção. Ele tem uma unção, né? E aí, falei, caramba, e todo o argumento, toda a estrutura da mensagem foi me quebrando, foi trazendo. E diferente do que o ministério dele que ele tem um ministério evangelista. Uhum. E eu falo pra você que fica criticando aí pastor que tá pregando, trazendo aspectos bons do evangelho, se a gente não tiver os evangelistas, muitas pessoas não se convertem. Então é importante entender qual que é a unção ministerial que está sobre a pessoa, tá? Falar, a pregação é para poder apresentar um Cristo que cura, um Cristo que salva, mas não está apresentando um Cristo que exorta. Talvez um ministério que Deus te entregou, e aqui entrando no que Deus trouxe para a gente, talvez o ministério que Deus entregou para quem está nos ouvindo é o ministério do ensino, o ministério profético. Você que precisa se levantar e ser a resposta para essa geração, ao invés de criticar e não querer trabalhar com ela. Então, Exatamente. esse ambiente precisa ser muito bem discernido. É algo que eu sempre falo, né? A gente conversa. Toda vez que você está criticando líderes, pessoas que estão cumprindo aquilo que Deus chamou elas para cumprir, e falando, falta
ele ser mais assim, falta ele ser mais assado, é porque você está terceirizando o encargo que Deus deu para você. E você espera que ele cumpra aquilo que Deus deu para você cumprir. Então, assim, toda vez que você for questionar, você for criticar e tudo mais, entenda. Na verdade, você está sendo um covarde, está fugindo daquilo que Deus te chamou. Poderoso. Amém? Meu Vamos voltar. Deus. E a palavra ela tem que ser forte assim mesmo. O nosso ministério, né? É esse ministério que traz exortação, que traz o ensino, que traz Sim. a diferença entre o que é correto e o que não é, traz os aspectos de lapidação do evangelho. Só que tem pessoas como o pastor André, que são pessoas que são necessárias. Sim. Porque às vezes a pessoa tá num buraco tão grande que eu chegar para ela e falar sobre a tricotomia da alma, a tricotomia do ser, não vai ajudar. Falar com ela que ela tem um corpo, alma e espírito e explicar para ela os pressupostos da fé não vai ser o que ela precisa nesse momento. Precisa de alguém como ele, com um olhar de amor, com um olhar de cuidado, para poder trazer aquela pessoa de volta. E uma vez que ela esteja de volta, aí sim a gente tem. E até uma coisa para as pessoas: às vezes a pessoa só vai no culto no domingo. A igreja ela é um todo. Você tem um culto de domingo que vai ser um culto evangelístico. Você tem na terça um culto que vai ser profético, que vai trazer alinhamento. Você tem na quarta o culto, aqui na Lagoinha, tem o culto ouça, que é um culto de exortação, alinhamento, profético. Profético, né? O culto ouça, ele traz bastante, vários aspectos. Tem o culto fé, que é um culto de ensinamento. Sim. É um culto que os pastores que ministram geralmente estão trazendo esse dom de mestre à tona, estão ensinando. Sim. Todos eles ensinam, né? Sim. Mas cada um numa vertente É. mais E, específica. e é algo assim que eu acredito que seria até interessante a gente voltar e fazer um episódio só sobre isso. Só Perfeito. sobre os 5 ministérios, só sobre discernir o que cada um carrega, sabe? Porque realmente, se você não consegue honrar aquilo que a unção que aquela pessoa carrega, naturalmente, por princípio, você não pode desfrutar do serviço daquela unção. Exato. Então, quando você não entende isso, você é o cara que julga demais tudo quanto que é ministério, mas flui pouco e desfruta menos ainda. Então, assim, daquela unção, daquilo que Deus está derramando naquele lugar. E aí, fica pulando de galho em galho, né? Muitas vezes. Sim. Mas assim, ó, eu queria, de verdade, eu sei que a gente pode ir muita coisa. Tem muita coisa que, É, a partir desse momento, muita agora faz assim, vertente. ó. Que aí a gente Agora. pode ah, fazer muita coisa. Mas eu queria muito entrar na história da tua filha. boa. Eu queria mesmo, porque foi algo que impactou a minha vida. Eu tenho falado para várias pessoas que estão perto de mim, eu tenho contado o testemunho dele. Então, assim. E é impressionante, porque a filha dele nasceu no mesmo dia que os meus gêmeos nasceu. E eu queria que você contasse um pouco de como foi. E principalmente, mano, o que Deus falou com você, como foi a sua experiência em relação a isso. E quais as revelações que Deus te deu para nesse tempo para essa estação futura agora. Perfeito. Depois dessa pregação do Pode pastor. contextualizar, pode dar? É. É porque eu já puxei pra cá, né? Não, mas eu acho que é ótimo. A história do meu encontro com Deus, ela é longa porque eu não tive um momento onde eu cheguei num dia e no outro dia eu estava Foi convertido. um processo. Né? Foi um processo de conversão. E muita gente passa por esse tipo de processo. De às vezes ter promessa, receber de Deus, conhecer, ouvir falar sobre quem Deus é, ouvir falar sobre um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que trouxe chamado, que trouxe ativação, que trouxe liberação, viver um tempo de deserto muito grande, talvez se desviar no meio do caminho ou se mantendo firme, manter ali num deserto, aprendendo de Deus, sair desse ambiente e aí, de repente, ter de fato um encontro. E o encontro real que a gente teve com Deus foi, depois disso, a gente foi num culto do pastor, quem estava ministrando era no domingo seguinte, a gente foi no culto na parte da manhã, o pastor Tiago Diniz estava ministrando, hoje líder do ministério Remanescentes, lá na Barra Funda. Legal. E Deus usou ele poderosamente, ele nem sabe, mas eu amo a vida dele.
porque Deus usou ele de forma poderosa para trazer a gente de volta, a gente se reconcilia com a igreja. E dentro desse ambiente a gente começa a caminhar com Cristo e eu sou um cara meio radical. Eu entendo assim, se Deus me chamou, a partir do momento que eu entendi, que eu de fato compreendi, então acabou. Já era. Então, joguei as garrafas fora, parei de beber. Passei a levar minha família para a igreja todo domingo, toda semana. E comecei a tentar entender o que Deus quer de mim. Quando o Bernardo nasce, Deus marca um tempo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aham. Eu acho que isso é o 80-20 da vida do cristão. Cara, o culto não é um encontro de ovelhas, mano. É um encontro de pastores. As ovelhas estão no mundo, mano. Tá ligado? E quando você já volta com essa consciência, eu não tô aqui pra ficar recebendo. Eu não tô aqui pra. O que a igreja pode me proporcionar? Mas, Senhor, o que é que o Senhor me chamou pra esse tempo? Qual é a minha incumbência? Sabe? Eu quero saber. Eu não tô aqui pra casa, não é à toa. Eu entendo que eu não vim aqui só pra ser cuidado. Sim. Cara, quando você entende isso, né? Cara, isso muda a sua vida cristã, cara. Entendeu? Porque você para de ser um espectador, para de ser um consumidor, para ser alguém que vai prestar um culto, não para assistir um culto. E eu não era essa pessoa. Tá, não. Tá. No começo eu não queria fazer nada. Uau. Então me fala mais sobre isso. Eu, eu chego na igreja e quando a gente se reconcilia e quer viver essa vida com Deus, eu falei, eu não vou fazer nada. Eu já fiz coisa demais. Eu vivi a minha vida para a igreja. Verdade. Eu passava sábado de 7 ou 7h30, porque às vezes eu chegava atrasado, mas de 7, inclusive pedir perdão para todo mundo que eu atrapalhei com os meus atrasos. Deus está trabalhando no meu coração. Eu saí desse ambiente. Mas eu vivia na igreja de 7 horas da manhã até 7, 8 horas da noite. Se tivesse culto, ficava até às 10 da noite, no sábado. Domingo, começava às 5 horas da tarde e ia até o final do culto às 9, 10 horas da noite. Durante a semana, às vezes terça, quinta, sexta, eram dias que ou a gente ia ensaiar, ou a gente ia ministrar, ou a gente ia se preparar. Então eu vivia muito igreja o tempo todo, O servir, né? o servir. E aí eu venho e eu falo assim, não, eu tô aqui, eu vou receber de Deus. Deus veio me tratar. Eu tô aqui para ser Exatamente o que eu ovelha. tinha. E Deus queimando no meu coração. Você não veio só pra isso. Você não veio só pra isso. Você não veio só pra isso. E aí quando a gente vai no GC, que é o grupo de crescimento da Lagoinha, a gente recebe de Deus. E eu era um cara que eu não acreditava no dom de profecia. Eu acreditava na manifestação profética. Eu não acreditava no ministério profético. Acreditava que os dons ministeriais de profecia tinham cessado no Antigo Testamento e que agora era só uma manifestação pontual do dom de profecia. Certo? Nesse ambiente, eu entro e eu falo assim, poxa, um cara... eu era cético, muito cético. Terra seca, cético, não acreditava, porque eu era um cara muito racional. E eu não acreditava nessas coisas, eu achava que era tudo charlatanismo. Só que aí Deus leva a gente É que pro... seu vocabulário é muito mais polido, né? Eu sempre falei assim, isso é caô de crente. Isso aí é tudo herege. E eu chego nesse lugar, cara. Uma pessoa, uma amiga, que inclusive eu recomendo que traga aqui uma profeta. É, eu acho que ela é fantástica para você trazer aqui. A gente vai no GC e ela simplesmente ela começa a descrever minha vida, do que eu tinha conversado com a minha esposa antes de descer pro GC. E aí eu passo a entender o que Deus queria de mim. E aí eu fui ungido como profeta e eu Uau. falei, meu, e agora o que eu faço? E Deus me convida para começar a trabalhar na igreja. E eu começo a trabalhar no Ministério Cure, através do GC. E tudo que me pediam, a gente começou a trabalhar em família. Eu, a Bianca e o meu filho Bernardo. Quando o Bernardo nasce, Deus habilita pra gente esse ambiente de retorno. E aí Deus tinha uma promessa. A Sofia foi profetizada. A gente, depois de um ano que a gente tinha o Bernardo, a gente gostou tanto que a gente falou, vamos ter outro.
E a vida com o Bernardo não foi fácil. No começo era muito difícil. E aí, quando a gente começou a tentar ter o segundo filho, a gente fez o teste de gravidez, deu negativo por 2 vezes. Na segunda vez, eram 2 dias antes do GC. A gente chega no GC e essa nossa amiga, profeta, uma das líderes do Cure, a Letícia Ribeiro, profetiza que havia uma criança no ventre da Bianca. Ah, Junto com outras profecias, que inclusive a gente vai começar a viver agora. glória a Deus. E aí, nesse ambiente, ela fala, vai ser uma profeta para as nações, desde o nascimento ela vai pregar sobre a palavra de Deus e tal. E a gente, pô, glória a Deus, choramos bastante. Só que ninguém sabia que a gente estava tentando. A gente não tinha contado para ninguém que queria ter o segundo filho. Só eu e a Bianca sabiam. Nem os nossos pais sabiam. Porque a gente não queria ninguém falando, pô, acabaram de ter só tem 1 ano. Ah, é difícil, Só pressão espera. social, é. Uhum. Exato. E a gente quer viver daquilo que Deus mandou a gente viver e do nosso jeito. Amigo, eu tenho 4, então eu sei o que, o que você tá dizendo. Exato. Então, você sabe o dobro do que é passar por isso. E aí, nesse lugar, nesse ambiente, a gente. 2 dias depois do GC, 2 dias antes, negativo. GC, profecia. 2 dias depois, a gente faz o teste, grávidos. Grávidos. Ó. E a gente descobriu que tinha sido um falso negativo. Uau. E aí a gente falou, pô, glória a Deus, eu já sabia no meu coração, Deus já tinha ministrado. Eu falei, é uma menina. Então, desde a concepção, a gente sabia que a Sofia viria. O Bernardo, o significado do nome dele é forte como um urso. Porque eu sabia que Deus ia trazer um ambiente onde a gente precisaria ser forte. E ele traria um filho forte para passar por esse ambiente conosco. A Sofia, a gente sabia que Deus estava trazendo, acrescentando para a gente sabedoria. A gente sabia que Deus estava ministrando para a gente essa sabedoria. Só que a gente não sabia qual que era o marco temporal que Deus tinha com a vinda da Sofia. O Bernardo era retorno. E a Sofia? Sofia, filha da promessa, filha de uma profecia, veio e, poxa, tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente trabalhando. Fui convidado para ser líder, junto com a Bianca, no Ministério Cure, aqui no Alphaville, que é uma bênção. E fomos habilitados para sermos líderes de GC. E aí a gente está nesse ambiente e, de repente, Um a ambiente Sofia mais de nasce. calmaria, assim. Né? Hã? Um ambiente de calmaria, né? Calmaria, tá tudo funcionando dentro do que Deus trouxe pra gente. A gente tá fluindo. E eu falei, beleza, é só administrar e ir crescendo, sucesso. Sofia nasce. O GC parou de ser lá em casa, você sabe bem disso. Eu cheguei nessa fase. Chegou nessa fase, chegou no meio do turbilhão. O GC ele para na nossa casa, a gente coloca ele com outros anfitriões. Pedimos um líder interino para poder cuidar, para que a gente não expusesse ela a nenhum tipo de situação de saúde, até que ela tomasse as vacinas de 3 meses. E daí a gente começasse retomasse a nossa vida ao normal. Sim. Quando a Sofia sai de casa para poder tomar a vacina de 2 meses, primeira vez que a Bianca pisa com ela fora do nosso apartamento. Saiu na quarta-feira, tomou a vacina ela e o meu filho Bernardo. Na sexta-feira, o Bernardo começa a passar mal, vai no médico, volta com um caso gripal. A gente isola ele dela. No sábado, ela começa a passar mal. No domingo, a gente volta com os dois no médico. O médico fala que se ela piorar, que é para levar ela de novo. Segunda-feira, a gente leva ela para o hospital, porque ela tinha piorado. O médico identifica que ela estava com bronquiolite. Na mesma segunda-feira, ela é internada às 3h43 da tarde. Na terça-feira, ela vai para o CAF, é o dispositivo de alto fluxo, né, de oxigênio. Na quarta-feira, ela vai para o CPAP. E Que é o quê? Eu sou leigo nesses trem, mano. Eu sei que você é mais técnico e tal. agora eu É, sou. Eu sou pós-graduado em auxiliar de técnico de enfermagem. Entendi. O, o, o CAF, ele é aquela mangueirinha que fica no Tá. nariz De de oxigênio. oxigênio. Uhum. O CPAP, se eu estiver falando errado, me desculpem, me perdoem. Mas o CPAP, ele já é um dispositivo mais potente,
que ele é igual pro pessoal que ronca. É Uhum. uma máscara que coloca, que ele é uma estrutura mais pesada para fazer mais função de respiração do que o Só o CAF. oxigênio. Uhum. Que o oxigênio só empurra o oxigênio para Uhum. dentro Das vias aéreas, das né? vias aéreas. O CPAP, ele já faz um trabalho diferente, porque ele já auxilia o sistema respiratório. Na quarta-feira ela estava com o CPAP. Na quinta-feira minha filha é entubada. Ó. E aí o tubo, ele faz 100% da função respiratória da criança. O nosso mundo, ele desmoronou. Eu perdi o chão. Porque eu tava com a minha filha no meu colo segunda-feira e na quinta-feira a minha filha tava se preparando para ser entubada. E esse ambiente ele foi muito pesado, ele foi muito sério, porque é, na hora que você vê um filho sendo piorando constantemente e sendo preparado para poder ir para um centro cirúrgico, porque ela precisou de 2 incisões, 2 piques para poder pegar a veia cava, a veia que vai do lado do coração para passar a medicação, porque ela é muito fofinha, muito gordinha. Uhum. E ela perdeu a veia nas 4 extremidades, nos 2 braços, nas 2 pernas, deu infiltração, ficou com o braço rígido, Uhum. teve edema, hematoma. A gente chega nesse ambiente e eu não tinha uma oração da fé para fazer. Já ativado, já sabendo de Deus, já estudando no Carisma. Carisma é incrível. Você que tiver a oportunidade, faça. É uma escola fantástica. Fazendo carisma, aprendendo de Deus, fluindo nos dons, ministrando, sendo líder. De repente, eu estou numa situação onde eu não tenho uma oração para poder fazer. Onde eu estou pensando só qual que é a formação dos médicos, qual que é a qualificação, se eles sabem o que eles estão fazendo. E autorizando os procedimentos e pedindo a Deus, olha, que sejam profissionais habilitados, que sejam profissionais que sabem bastante do que estão fazendo. Na quarta-feira, antes dela ser entubada, a médica, e eu trabalhei até a terça-feira, não, eu trabalhei até a quarta-feira. Uhum. Na quarta-feira eu saio do trabalho, vou pra lá, saio sem chão, porque a minha esposa mandou a foto dela com o CPAP. E aí eu chego lá, vejo aquela situação, ela com o CPAP ainda não estava nem entubada. Volto pra casa na quarta-feira e eu não tinha chorado nem esboçado nenhuma reação na frente da minha esposa. Eu passo 1 hora e meia no estacionamento do meu prédio chorando dentro do carro. E eu chego à consciência de que em nenhum outro momento da minha vida eu tinha sentido medo, eu tinha aprendido o que era medo naquele momento. Uau. Porque em nenhum outro momento eu tinha me sentido tão não desesperado somente, mas sem esperança. Mais do que desesperado, eu tava sem esperança. Porque o médico virou para mim na quarta-feira antes de sair do hospital e disse: se ela não aguentar com o CPAP, a nossa última alternativa Nossa. é o Entubar. entubamento. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Mandei uma mensagem para minha pastora, pastora Daniela. Um beijo, pastora. Bênção de Deus na nossa vida. Eu falei para ela, falei, pastora, desculpa, eu não sei se eu tô sendo almático demais. E depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu não sei se eu tô deixando as minhas emoções tomarem conta, mas eu tô desesperado. Eu não sei o que fazer. Eu tô com medo de perder minha filha. E aí eu mandei mensagem para ela e Deus tocou no meu coração de mandar a mensagem para a mãe da Letícia, que a gente chama de profeta maior. Fala que a Letícia é a profeta menor e ela é a profeta maior. A Dani Ribeiro, que a gente carinhosamente no Curi chama a pastora Dani e a Doni, a profeta. Mas a Dani Ribeiro é uma pessoa que Deus usa para ministrar sobre a gente, para caminhar conosco. Eu mando uma mensagem para ela e eu falo, Dani, me ajuda em oração. Porque eu acabei de mandar uma mensagem para a pastora, só que eu confio na unção que está sobre você. Eu confio que você está nesse tempo junto com a gente. Eu preciso de ajuda em oração porque eu estou desesperado, não sei o que fazer. Estou correndo o risco de perder minha filha.
E aí, mando essa mensagem, ligo pra minha irmã, consegui falar com a minha irmã, me acalmo, entro pra poder cuidar do meu filho, que tava ficando em casa com a minha sogra. E o meu filho começa a falar: eu não sou mais feliz, vocês me abandonaram, vocês estão fora, cadê minha irmãzinha? Porque o ritual dele é acordar, falar bom dia pra irmãzinha, dar um beijo, dar um abraço e começa o dia dele. Ele entender tudo isso, né? Até ele entender, com 2 aninhos. E a minha filha com 2 meses de idade, nesse ambiente, eu sem saber o que fazer, sem chão. Na quinta-feira eu não vou trabalhar, eu vou direto pro hospital. E aí eu chego lá, eles falam: se ela não melhorar até meio-dia, a gente vai entubar ela. E a minha filha só piora. E ali a gente naquela situação, naquele desespero, minha esposa chorando, eu tentando oferecer o apoio, o conforto, sendo o marido que Deus me criou para poder ser nesse momento. O desespero começa a ficar cada vez mais violento. E a Dani vai na parte da tarde, a profeta Dani Ribeiro, vai na parte da tarde, porque ela não tinha escutado meu áudio. Ela volta da Bahia na quarta-feira, fica em casa, dorme. Na quinta-feira de manhã, Deus fala com ela: vai pro hospital. E ela foi pro hospital, sem ter ouvido meu áudio. Uau. E ela chega: ó, Deus me mandou, eu tô aqui nesse ambiente. Ela escutou o áudio depois, falou assim: eu não sabia. É, mas meu irmão, eu preciso te falar algumas coisas. Aí eu falei: vixe. Eu falei: meu Deus. Ai, Falei: lá vem. nesse ambiente, senta que lá vem pedrada, né? Senta que lá vem pedrada. E aí eu me surpreendi. Ela falou assim: você tem cuidado de algumas coisas, tem vencido algumas provações, você tem se santificado e Deus recebeu. Deus tem um ambiente habilitado para você que é para você começar a acessar agora. Nesse ambiente onde Deus já te habilitou, Deus está te habilitando a autoridade sacerdotal e você precisa ministrar sobre a sua filha com a autoridade sacerdotal a cura. Glória a Deus. Eu falei: poxa, tá bom. Falei: beleza. E ela falou: ó, eu vejo que tem um decreto de morte sobre a vida da sua filha. Mas em nome de Jesus, Deus vai revogar esse decreto. Falei: glórias a Deus. E aí ela falou pra gente: fica calmo. Falou pra Bianca sobre a reativação dela. E aí a gente entra nesse ambiente e ela passa a tarde conosco. Quando a gente volta isso, a gente saiu do quarto porque eles estavam fazendo um procedimento Uhum. para tentar achar uma veia para passar uma sedação para ela ir pro bloco cirúrgico, para poder fazer o pique, fazer a anestesia, né? Fazer o pique e fazer o procedimento cirúrgico de colocar o catéter até o coração. E aí, quando eles chamam a gente de volta, falam assim: ó, pode abraçar ela aqui agora e tal. Eles não gostam de falar, mas pode despedir, porque a gente vai levar a filha de vocês pro bloco cirúrgico. Quando Nossa, a gente- essa hora deve ser Cara, terrivelmente. era terrível até então. É, Essa era a hora mais difícil até então. tu fala disso. Eu vou conversando e vou entrando nos assuntos, só regula o tempo aí, que eu não sei Fechou. quanto tempo que eu tenho pra poder falar. A produção depois fala pra gente aí quanto tempo a gente tem. Fechou, fechou. Mas, né? Tá. A gente entra nesse ambiente e Deus começa a me mandar ministrar sobre a vida dela. Eu começo a ministrar sobre a vida dela e a galera da enfermagem tinham 3 enfermeiras ali que estavam preparando tudo, prepara o carrinho, tira algumas coisas, desconecta e vai e volta. De repente, começa a apitar um barulho infernal de um monitor. A minha filha estava tendo a primeira parada cardiorrespiratória. Ó, Saturação dela despenca e eles tampam o monitor pra gente não ver. Nessa hora entra uma equipe de mais 6 pessoas, 2 médicos, vários enfermeiros e falam: pai, mãe, saiam do quarto. aí Meu é. coração gela, dispara, eu saio do quarto e eu penso:
É assim que acaba uma promessa. Nossa. É assim que aquilo que Deus entregou pra gente Mano, eu se sou vai. chorão, vai ser difícil. E aquele barulho vai tocando e as pessoas vão entrando e você vê no rosto das pessoas, e eu sei ler pessoas muito bem. As pessoas desesperadas. E eu começo a me revirar. A profeta tira a Bianca começa a chorar desesperadamente. Ela leva a Bianca pra fora, começa a ministrar sobre a vida da Bianca. E eu me vi sozinho no corredor da ala da UTI infantil. E eu falei: Deus, eu não tenho ninguém. Eu não tenho nada. E talvez a minha filha vá embora. E aí Deus fala assim comigo: engraçado, né? Você tá com medo de orar, tá com medo das pessoas verem você orando, tá com medo das pessoas verem você não sendo racional para medicina. Você se curva diante de todo mundo, mas não se curva diante de mim. Nossa, mano. E aquilo vem ao meu coração de forma arrebatadora. Eu caio de joelhos no chão. Eu falei: Deus, então o que que o Senhor quer? É isso? Então eu vou começar a orar. Eu vou começar a ministrar. E eu comecei a orar a Deus, e eu comecei a estender as minhas mãos sobre a porta do quarto, eu comecei a lançar sobre o quarto. Falei: Deus, salva minha filha, salva minha filha, salva minha filha. E Deus falou: seu coração não está em mim. Eu falei: Deus, o que que o Senhor quer? São os meus imóveis, eu entrego os meus imóveis. É o meu emprego, eu peço demissão amanhã, Deus. Eu ligo para o meu chefe, eu peço demissão amanhã, mas salva minha filha. São os meus ministérios, eu te entrego os meus ministérios. Deus fala: seu coração ainda não está em mim. Eu falo: Deus, eu te entrego tudo que eu sou, eu faço um voto contigo, se o Senhor salvar ela. Eu não serei mais inconstante. Eu não serei mais uma pessoa que vai deixar de fazer a tua vontade, que vai fazer as coisas uma vez ou outra. E Deus fala: eu vou aceitar seu voto. E o monitor para. E eu entrei num ambiente tão profundo dessa entrega do voto com Deus, da ministração, que quando eu abri os olhos tinha uns 12 profissionais dentro do quarto e mais uns 4 fora. E tinha uma pessoa, um profissional do meu lado com a máquina de raio-x orando junto. Uau. E aí eu orei e falaram: ó, podem entrar, ela está estável, conseguimos um acesso e conseguimos estabilizar ela, conseguimos passar um sedativo. Ela vai pro quarto cirúrgico, pro bloco cirúrgico. Então eu vou lá, ministro sobre a vida dela, passo o óleo da unção, a gente glorifica a Deus. Ela vai pro bloco cirúrgico e Deus volta com a profeta e começa a ministrar. Você precisa de entrar nesse ambiente onde Deus te habilitou. Você está no ministério para falar sobre cura. Fale sobre cura. Ministre a cura sobre ela. Acredite. E eu recebi aquilo ali de Deus. Ela falou assim: Deus te tirou de trás das malhadas. Ele te viu. E Ele está te trazendo para um ambiente onde a sua voz vai ser usada, como Ele já te prometeu no passado, para falar sobre a palavra dele. Para falar sobre Uau. tudo aquilo que Ele Glória a ministrou em Deus. você. E aí ela vem, sai desse ambiente, a gente sai desse lugar. É, a Sofia volta, já entubada, e a gente chora. Eu e a minha esposa, nós choramos. E dali pra frente, a gente começou algumas rotinas de ficar 48, 72 horas até a gente se revezar no, no ambiente. E aí a gente ficou, e a Sofia passou a ter. Quando eu ficava lá, ela tinha uma, 2 paradas cardiorrespiratórias durante a noite. Ela tinha uma ou duas de saturações. E eu passava das 72 horas, eu não dormia quase nada, porque é o tempo todo o quarto de UTI, não sei se o pessoal conhece, mas o quarto de UTI é esse ambiente onde eles entram em todo o tempo. Eles abrem a porta para poder ver, para poder tirar as medições. E eu queria evitar da minha filha, da Bianca, participar disso, porque a gente sabe que a mãe tá vendo um pedaço dela ali. Sim. A minha filha era quem a minha prole, era a minha herança do Senhor, a minha promessa, a minha garotinha. E eu vi a minha esposa vendo um pedaço dela ali falecendo.
E nesse ambiente, eu vi a minha filha, nos primeiros 3, 4 dias, quase morreu umas 6 vezes. Nossa. E ela ia e voltava, e a gente começou a descobrir várias coisas. Da, da bronquiolite, ela evoluiu para uma pneumonia. Da pneumonia, ela ganhou uma infecção no hospital. Da infecção que ela ganhou, ela ficou anêmica. Da anemia, a gente descobriu que ela estava com sopro no coração. E Nossa, mano. todos os dias eu não tinha uma vitória para poder contar. Todas as vezes que alguém me perguntava como que ela estava sempre pior do que da última vez que perguntaram. Nossa. E Deus mandou a gente ir para esse lugar e começar a ministrar na vida dela como a gente fazia em casa. Então, para os meus filhos, eu sempre ministro na vida deles: vocês são uma bênção, vocês correrão e não se cansarão, vocês foram desejados, vocês são amados, vocês são inteligentes, Deus tem um projeto de vida para vocês, vocês cumprirão o propósito de Deus, vocês viverão para ver os frutos que o Senhor tem para fazer através de vocês. E eu comecei a ministrar sobre ela, levei meu violão, comecei a tocar dentro da UTI. E a gente começou a entrar em um outro ambiente. Eu comecei a falar com Deus, falar assim: Deus, eu não sei o que que o Senhor tem para fazer em mim, através de mim, na minha família, ou através da minha família. Eu comecei perguntando por quê. Depois eu comecei a falar: Deus, eu não quero mais saber o porquê, eu só quero ser aprovado. Então, o que o Senhor tem para fazer através da minha família aqui, faça. A Ó. gente está se colocando à disposição. E foi incrível, porque a gente começou a ministrar, a gente começou a tocar em outros quartos, a gente começou a ministrar a palavra de Deus para outras pessoas. A gente encontrou um casal que estava com o filho deles, o pequeno Oliver, e ele estava na mesma situação da Sofia, passando pela mesma situação da Sofia. E a gente parou tudo que a gente estava fazendo, a gente abraçou eles, nós ministramos uma oração de cura, uma oração de libertação. Eles não conheciam a Cristo. E eu falei: Deus quer conhecer vocês. Cristo quer conhecer vocês. Não Ó. como o fã-clube diz, como vocês às vezes acessaram em outros ambientes. Mas ele quer se revelar o verdadeiro Cristo. O Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele quer se revelar Ó. a vocês. E aquilo foi lindo. Eles agradeceram. E a gente foi posto depois, nós mudamos de quarto, ficamos um do lado do outro. E eu saía de lá, eles tinham de saturação juntos, eu saía de lá, ministrava na vida deles, voltava, orava, e as enfermeiras começaram a ver, a gente estava o tempo todo ou orando, ou a gente estava louvando, ou a gente estava pregando, e aí começaram a vir: vocês são os pais da Sofia? Não, porque minha vida está acontecendo assim, 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 eu tenho Uau. esse problema, eu preciso que vocês orem por mim. Ah, vocês são os pais da Sofia? Poxa, a fé de vocês mudou a nossa percepção essa semana. Vocês são os pais da Sofia? É aqui que tem os pais de uma garotinha que os pais estão orando e só eles não saem, tá todo mundo saindo dos outros quartos e eles estão permanecendo porque o caso é grave, é gravíssimo. E a gente, E aí Deus começou a mandar, ele mandou ministrar. Algumas enfermeiras começaram a entrar para poder cuidar da Sofia e Deus mandou palavra de exortação, palavra de cuidado, palavra de conhecimento, mandou Amém. transformação, mandou resgate. A gente orou, ministrou, a gente trouxe de volta. E naquele ambiente a gente começou a ver: Deus, faz, manda mais gente. Se é isso que o Senhor tem, então manda mais. E a gente foi caminhando assim por 8 dias. Só que aí a gente chegou no ambiente onde a Sofia já estava bem debilitada, usando muitas drogas para poder trazer a sedação. E a Sofia, ela começou a rejeitar essas drogas. E começou a não funcionar mais. E o tubo já não estava mais sendo o suficiente. Até que, numa quinta-feira, a Sofia... A Bianca estava... Eu tinha ficado umas 38, 39 horas direto no hospital.
Voltei para casa para poder ver o Bernardo, meu filho. Cheguei em casa, era 1 hora da manhã. 5 horas da manhã, a Bianca me liga e fala assim: corre pro hospital, que a gente tá perdendo a nossa filha. Nossa. Eu não consegui falar mais nada, eu só mandei nos grupos. E você sabe, você tava lá no grupo. Eu mandei: eu preciso de uma oração agora, eu tô perdendo a minha garotinha. Desculpa. Não, tranquilo, eu também tô chorando, não. Eu fui da minha casa até o hospital falando: Deus não pode ser real. Ela não pode ter ido embora. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu a ela, o Senhor prometeu que faria com que eu tivesse filhos e que os meus filhos seriam ministros do Senhor. O Senhor prometeu que ela seria curada. Isso não pode estar acontecendo, isso não é real, isso não é real. E aí Deus ministra no meu coração assim: eu não me movo pelo seu sentimento, eu me movo pela minha palavra. Nossa. E eu falei: Deus, eu vou conseguir. Eu falei com Deus: Deus, se o Senhor se move pela sua palavra, a tua palavra diz que o Senhor faria misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam. E Deus, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu entreguei minha vida para o Senhor. O Senhor sabe que eu tenho tentado fazer a tua vontade, que eu tenho me consertado, que eu tenho abandonado velhas práticas, que eu tenho tentado ser um novo homem, que eu tenho tentado me direcionar para tudo aquilo que o Senhor quer de mim. Eu já entreguei tudo, Deus. Salva minha garotinha. E eu chego no hospital, a minha esposa estava desesperada. A Sofia tinha tido naquela noite 3 paradas cardiorrespiratórias e a última delas ela tinha passado mais de 2 minutos e meio sem voltar. Nossa. E quando a gente chega no hospital, a médica estava em cima dela orando, falando: meu Deus, me ajuda. Sofia, me ajuda porque eu já entreguei tudo que eu tenho aqui. Nossa. Tudo que eu sei, Sofia, me ajuda. Deus me ajuda a salvar ela. Meu irmão, é difícil para a gente ver os recursos terrenos se esgotando frente à vida. A médica sai e a gente começa a orar e a minha filha tava roxinha, roxinha, toda travada, um lábio roxinho. Ela é bem branquinha. E eu olhei, eu falei assim: Deus, eu não tenho mais nada. Eu já te entreguei meu emprego, os meus bens, o meu patrimônio, o meu ministério, tudo aquilo que carrega o meu nome, eu te entreguei. E Deus falou: mas o seu coração ainda não está em mim. Eu falei: Deus, eu sou pequeno demais. Se eu falei com Deus: se ela tiver que ser, se eu tiver que fazer um sacrifício, me leva no lugar dela. Troca, me leva. Ela tem a vida toda pela frente. Ela só tem 2 meses. Eu passei pouco tempo demais com a minha filha. Mas se tiver que levar alguém, me leva no lugar dela. Se o senhor precisar de um sacrifício, me leva no lugar. Se o senhor quiser saber o que eu quero ela aqui comigo. Eu quero que o senhor salve ela. Mas se o senhor, ainda assim, permitir que ela se vá, o senhor deu, o senhor tira, o senhor será louvado em Glória todo a tempo. Deus. Eu não tenho mais nada para te entregar, então nesse momento, eu te entrego a minha filha. Eu te entrego a minha filha, ela tá roxinha. A saturação dela tá em 27%. O coraçãozinho dela tá batendo 43 batimentos por minuto. Se o Senhor quiser levar ela, eu não vou deixar de te adorar.
Eu não vou te rejeitar. Porque eu sei que o Senhor não é Deus somente quando eu recebo das tuas mãos. Eu sei que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor é Deus quando eu tenho e quando eu não tenho. Eu sei que o Senhor é Deus quando o Senhor mandou minha filha. Mas eu sei que o Senhor continuará sendo Deus mesmo se ela for. Então, nesse momento, eu coloco a minha filha nas tuas mãos. Se o Senhor quiser levar, a gente vai ficar triste. Mas a gente não vai deixar de fazer a tua obra nem deixar de te adorar. A minha esposa concordou. E naquele momento, o medo, o desespero, ele saiu. E eu não sentia mais nada. Falei, se ela se for, é porque Deus mandou. Eu acabei de fazer essa oração. As enfermeiras estavam tentando reanimar ela. E aí a saturação dela voltou para os 95. O coraçãozinho dela voltou a bater 100 batimentos por minuto. Para quem não sabe, recém-nascido tem um batimento mais acelerado. O correto é ficar entre 120 e 130. Entre 110 e 130, com picos em 150. É absolutamente normal. O coração dela batia 47. Voltou para 100. E nesse ambiente, eu falo com Deus. Deus, faz o que o Senhor quiser de mim, da minha família, do meu ministério. Eu entrego não só a minha filha, mas eu entrego meu filho também. Deus vira para mim e fala, agora o seu coração está em mim. Ó. E naquele ambiente eu fui ativado como nada poderia me ativar. Nenhum curso, nenhuma ministração. Lembra daquele Deus que eu falei que eu conheci? Daquele Deus que eu fui ateu. Daquele Deus que um dia eu achei que eu tinha conhecido. O Jesus que eu aceitei, que depois eu me reconciliei. Agora eu conheço esse Deus de andar com ele. Glória a Deus. Aleluia. E Deus falou comigo. A Sofia veio para marcar um tempo de ativação ministerial para vocês. Glória a Deus. Nesse ambiente, a minha esposa renunciou toda a rejeição aos dons que ela tinha recebido desde a infância. Que ela tinha rejeitado o dom dela de libertação, o dom de visão espiritual aberta. Ela renunciou à rejeição dela. Deus reativou a gente em diversos dons. A gente ajustou o nosso casamento, ajustamos a nossa vida profissional. Tudo naquele quarto. Naquele ambiente, Deus colocou pra gente que Ele estava habilitando uma nova estação na nossa vida. Mas isso tudo é lindo de falar agora. Para mim, a coisa mais linda não é o que Deus vai fazer daqui para frente, não é o que Ele já está fazendo. Porque eu sinto uma unção diferente. Eu sinto uma nova ativação, um novo tempo. Sim. Eu tenho caminhado com Ele. Para mim, o mais interessante foi quem Ele me permitiu ver que Ele era. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. A gente passa esse ciclo, Sofia ainda fica no tubo ainda vários dias, mas estável. Começa a se recuperar. Ela teve que fazer transfusão de sangue por conta da anemia. Ela foi bradicárdica, ou seja, batimento bem fraco. Foi taquicárdica, batimento muito acelerado. Sim. Mas ela não se perdeu mais. E aí a gente passa esse tempo, acelerando bastante a história. Deus ativa a gente, fala sobre promessas. Eu tive um período com Deus na saída da última aula do Carisma do primeiro ano, onde Deus ministrou sobre mim. 5 pessoas diferentes falaram, 5 pessoas que não se conhecem, disseram
que a Sofia tinha um decreto de morte sobre a vida dela, mas através do posicionamento, Deus estava revogando o decreto de morte. Viram a Sofia envolvida por nuvens, por anjos, viram o anjo da morte tentando nos pegar à noite, sem a gente ter dito o que estava acontecendo. Você sabe muito bem disso, você estava nos grupos. Você sabe que a gente não ficava dando detalhes do que estava acontecendo. Sim, verdade. E as pessoas vinham trazendo isso e a gente vivendo tudo isso. E aí Deus traz pra gente essa ministração, falando: filho, agora você vai andar comigo, eu vou ativar, e você será próspero ministerialmente, muito mais do que você chegou a ser profissionalmente, muito mais do que você chegou a ser financeiramente. E vai chegar um tempo onde você vai precisar renunciar a mais coisas. Só que agora que eu sei que seu coração está em mim, quando você precisar renunciar, não vai ser mais um problema. Cara, obrigado por compartilhar, mas assim, ó, mano, toda vez que eu escuto essa história, agora foi mais completo, mas eu já tinha, eu conhecia ela, eu lembro de Abraão, mano. Quando ele tem que entregar Isaac, né? Quando Deus pede Isaac pra ele. Porque toda vez que Deus pede Isaac, quando Deus pede Isaac pra Abraão, ele não quer Isaac, ele quer Abraão. Eu vejo exatamente isso com você. Deus não queria a Sofia, ele queria você. Pra poder usar do jeito que ele quer e não do jeito que você gostaria que fosse. Então assim, mano, glória a Deus. Obrigado mesmo. A gente tem que marcar mais várias outras vezes. Mas pra gente caminhar pro fim, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá em casa. Imagina que você pudesse escrever uma mensagem agora, na capa da Bíblia, de todas as Bíblias que tem no mundo. E a pessoa, quando abrisse essa capa, teria uma mensagem sobre sua, né? Pra ela, de alguma forma. O que você diria ali? Pode ficar à vontade para falar essa mensagem. Você pode ser uma pessoa racional, dominar vários cursos. Você pode ser uma pessoa com várias formações ou ser uma pessoa sem formação nenhuma. Você pode ter várias habilidades ou você pode ser uma pessoa que acredita que não tem habilidade nenhuma. A Bíblia nos convida a conhecer um Cristo que nos habilitou a termos poder de filho junto com ele. A Bíblia diz em João que todos aqueles que creram nele, que creram que Cristo é o Filho de Deus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E poder não significa que você recebeu só um título, não significa que você recebeu só um chamado. O poder de serem feitos filhos de Deus, só para poder recapitular para você, o poder de filho é o poder que anda sobre as águas. O poder de filho é o poder que multiplica os pães. O poder de filho é o poder que cura, que liberta. O cego enxerga, o surdo ouve, o coxo anda. Você é convidado para ser filho de Deus. Eu não sei o que Satanás tem feito para deturpar a sua imagem, a sua identidade. Talvez o processo que eu passei, eu não teria sido menos pior, ou talvez nem teria acontecido dessa forma, se eu tivesse desde o começo entendido e aceitado a identidade que Deus tinha para mim. Só que se você está nesse ambiente, eu quero te dizer uma coisa. Você não foi convidado para poder ficar na beirada da mesa. Você foi convidado para ter poder de filho, para ministrar, para dizer para as pessoas que Cristo salva, que Ele em breve voltará. E como você tem poder de filho e foi habilitado para ser filho de Deus com Cristo, você é um príncipe e uma princesa. E ninguém pode te tomar esse título. Por menor que você seja, ou por tão proeminente e grande você pareça ser. O seu título é de príncipe e princesa, filhos de Deus, para cumprir a missão que Cristo nos chamou para cumprir. Então, dê uma ordem para os seus sentimentos, dê uma ordem para a sua situação. Pode falar para a escassez que já chegou o tempo dela de terminar.
pode dizer para a doença que em nome de Jesus ela deve sair. Você pode dizer para esse ambiente que você está vivendo de imoralidade que agora você vai ser uma pessoa plena em Cristo. É uma mensagem grande demais para estar numa capa, mas eu acho que ela é profunda demais. Pode ficar na capa e na E na contracapa. contracapa. Seja feita a vontade de Deus em todo o tempo e saiba que você tem uma identidade em Deus e a identidade é de filho de Deus. Amém, mano. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, muito obrigado, de verdade. Te agradeço. Obrigado, assim, foi um privilégio. Eu acredito que a gente começou muito bem. Começamos com o pé direito. E, gente, é isso. Obrigado pra você que acompanha até aqui. Cara, se inscreve aí no canal. Manda de verdade essa mensagem pra alguém que você acredita que vai tocar o coração dela, esse podcast. Cara, o Pode Ser Sal é um convite pra você também salgar a terra. Então, assim, gerar sede nas pessoas. Então, faça isso. Compartilhe com o máximo de pessoas que você acredita que isso vai tocar elas. Fechou? Cara, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Tchau.